Cinco erros de modelagem de processos. É disso que a gente vai falar hoje, BPM Friend. Vamos lá? Então, lembra do nosso ciclo de BPM, nosso famoso ciclo de BPM? A fase de modelagem é a fase mais comum, é a fase que o pessoal mais trabalha, que gasta mais esforço, onde a gente se concentra ali para criar a modelagem dos processos já existe. E talvez justamente por ser a fase que o pessoal mais trabalha, é a fase que normalmente gera mais dúvidas. E a gente tem recebido vários comentários nos posts pedindo: Andréia, mas fala o que a gente faz de errado, né? Fala do que a gente normalmente esquece. Então hoje a gente vai falar desses 5 erros de modelagem de processos. Primeiro erro, que eu gosto sempre de começar por ele: a gente não pode esquecer dos objetivos. Eu não posso ter objetivo sem processo e nem processo sem objetivo. Os objetivos, eles normalmente estão alinhados à estratégia da empresa. E se eu tenho um processo que não está ligado a nenhum objetivo, aquele processo provavelmente significa um desperdício. Eu estou trabalhando, a minha empresa está trabalhando, algo está sendo feito que não contribui com nada. Então, isso normalmente não faz nenhum sentido, tá? E estragar esse sempre tem alguém tossindo nos nossos vídeos, é uma coisa impressionante. Mas estragar Ô, produção, assim não é possível. Então não faz sentido eu colocar um objetivo, traçar uma meta, dizer onde eu quero chegar e não organizar minha empresa para chegar lá. Por outro lado, se eu tenho um processo que eu não consigo ligar ele com nenhum dos objetivos da empresa, isso também é bastante estranho. Então esse processo ele é o quê? Um desperdício? A empresa trabalha, gasta recurso, fazer alguma coisa para gerar algum resultado que não está alinhado com a estratégia da empresa, com o que a empresa quer chegar, onde a empresa quer caminhar. Então aquele processo provavelmente é um desperdício. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. O segundo ponto é cadeia de valor e arquitetura de processos. Isso é ter uma visão geral, um mapa dos processos, dos macroprocessos da minha empresa. Então, antes de começar a modelagem de um processo específico, eu sempre tenho que entender essa visão geral, esse mapa dos processos, para saber aonde que o processo que eu vou modelar ele se encaixa. Ou seja, qual é o contexto, qual é o pano de fundo, como ele se relaciona com os demais processos da minha cadeia de valor, em que nível ele está na minha arquitetura de processos. Esse entendimento, parar para fazer essa reflexão, é muito importante antes de começar a modelagem. Senão, eu acabo desenhando alguma coisa que não está alinhada. O terceiro ponto aí, que é fundamental para a gente trabalhar, é pensar as fronteiras de um processo. Então, se eu vou modelar um processo, tem que estar bem claro para mim onde aquele processo começa, onde aquele processo termina. Eu tenho que entender claramente qual é o escopo desse processo, até onde vão as fronteiras desse processo. Claro que se eu fiz a etapa anterior de olhar para a cadeia de valor, isso já vai me ajudar. Mas se eu não fiz e eu estou pensando no meu processo agora, eu tenho que pensar isso. E uma dica que eu gosto muito de dar, que eu já até comentei num outro vídeo, é a gente usar as fichas de processo para ter essa visão geral do processo, né? Eu consegui entender qual é o objetivo daquele processo que eu estou trabalhando, o que ele recebe de entrada, o que ele gera de saída, isso ficar bem claro para mim. Agora vamos lá para o nosso quarto erro, que às vezes é um ponto também muito comum, que a gente não pode perder de vista, que é: processo não é só mundo perfeito. Nem tudo dá sempre certo dentro de um processo. Então, se eu modelo um processo pensando somente no happy day, no caminho feliz, nos cenários onde tudo dá certo, onde tudo é aprovado, onde a gente segue sempre o caminho mais comum, provavelmente está faltando alguma coisa nesse processo. E essa coisa que está faltando são as exceções, são as variações do processo. Então, eu acabo não representando na minha modelagem do processo o que eu vou fazer se aquela situação que eu estava imaginando que daria certo não der certo. Então, o que eu vou fazer se o documento não for aprovado? O que eu vou fazer se eu estiver lidando com um tipo diferente de cliente? Esse tipo de cenário que eu tenho que levar em consideração. Então, essas variações e essas exceções do meu processo, elas são muito comuns, todos os processos têm. A gente sempre tem que se preocupar com elas, a gente não pode ignorar isso normalmente. E é muito comum a gente esquecer. Como é que eu faço para não esquecer? Eu tento pensar: como é que seria esse meu processo para atender aquele cliente, que eu sei que é um cliente diferente ou um cliente mais complexo? Ou eu tento pensar: como é que seria esse meu processo se eu quisesse trabalhar com um tipo de cliente diferente? E aí eu vou colocando ali os outros caminhos possíveis, as alternativas que o meu processo pode seguir. E isso é muito importante. E o quinto e último ponto aí pra gente trabalhar é:
lembrar que o processo, o mais importante é que ele possa ser entendido. Eu tenho que ter uma compreensão sobre essa minha modelagem de processo. Uma modelagem de processo, ela é uma abstração da realidade. Eu estou fazendo essa representação do processo justamente para que as pessoas que participam, executam ou gerem aquele processo, elas possam ter uma visão clara do funcionamento daquele processo. Então, se eu criar uma modelagem de processo super complicada, com linhas se cruzando, um diagrama muito grande, que as pessoas só de olhar para ele já tem uma certa preguiça, uma certa ojeriza, não querem ver, não querem usar, as pessoas começam a resistir a esse processo. Elas têm má vontade de pegar esse processo, de seguir esse processo, de tentar entender esse processo. E aí a gente acaba caindo num problema que é o processo deixa de ser útil. Se o processo não é útil, ele não está se comunicando com o seu público-alvo, para que ele serve? Já que ele é simplesmente uma representação, ele é simplesmente uma explicitação de conhecimento, mas se eu estou explicitando um conhecimento que ninguém quer ler, que ninguém quer usar, que as pessoas resistem, então ele não atingiu o seu principal propósito. Então, mais do que pensar nos detalhes da anotação BPMN, nas regrinhas de modelagem assim, ou nas automatizações das ferramentas e etc., eu tenho que lembrar que o processo precisa ser útil, ele precisa ser usado pelas pessoas, ele tem que estar na mesa de trabalho, ele tem que estar ali no dia a dia de trabalho daquela empresa. Esses são os pontos fundamentais pra gente. E aí, gostaram? Se reconheceram? Acham que de vez em quando vocês pecam em alguns desses pontos? Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, o canal da Deca está crescendo, compartilha com outro BPM Friend, divulga nas suas redes sociais e até semana que vem, quarta-feira, às 7 horas, com mais conteúdo bacana dessa área de processos para vocês.